no final, né, para saber o que estava acontecendo com os meus olhos, o seu grau está diminuindo. O que você está fazendo? Fazendo exercícios dos olhos. Então, assim, como é que funciona o nosso olho? Né? Nosso olho funciona com duas câmeras fotográficas. Nós temos duas câmeras, elas funcionam individualmente, e quando isso acontece, causa confusão dentro da cabeça. Então, o que nós precisamos fazer? Estimular os olhos, manter a visão boa, e não é só enxergar. A gente tem que trabalhar para enxergar com os dois olhos mesmo sintonia. A partir do momento que nós conseguimos isso, vai ser muito mais fácil de você melhorar a sua visão, né? Então, eu tinha pedido para vocês terem algumas coisas em mãos, né? E a Érica mandou para vocês duas tabelinhas, né? Isso nós não vamos usar hoje, mas eu gostaria que vocês deixassem cortadinhas a tabela, elas têm que estar individuais, né? Essa aqui é uma tabelinha para perto e essa aqui é uma tabelinha para longe. Né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com isso. Então, se todos conseguiram imprimir, eu preciso que corte, porque a gente vai pregar uma na parede e uma vai ficar na mão. Então, tem essa diferença, tá? Depois, a questão dos lápis coloridos, né? De preferência, cores diferentes, bem diferentes uma da outra, para ficar mais fácil vocês trabalharem e conseguir ter o objetivo nosso. Ou se não tiver lápis de cor, né, que é mais difícil, às vezes em casa não tem criança, a gente não tem mais isso. Pode pegar duas canetas de cores diferentes, né? Uma prateada, uma preta, uma amarela, uma verde, se vocês tiverem em mãos, né? Então, assim, qual é a minha profissão, né? Vou explicar um pouquinho para vocês. Vocês viram que a gente tem que conhecer um pouquinho de anatomia e nós trabalhamos como se fosse um fisioterapeuta para os olhos, né? Fazendo com que isso melhore a situação fisiológica dos olhos, né? Eu não trabalho com o olho doente, mas não é porque o olho está doentinho, está com uma degeneração de retina, né, que a maioria das pessoas mais idosas já começa esse processo, né, assim como a gente ganha manchinhas na mão ou no rosto, rugas, cabelinho branco, né, a gente também vai tendo uma degeneração natural do organismo. Então, se a gente começarmos a trabalhar desde a fase infantil, né, trabalhando, exercitando, a gente vai chegar numa situação melhor na fase adulta, né? Eu comecei a fazer alguns exercícios para o corpo e já me senti assim, não tenho dor, né? Vocês que são ativos, que estão sempre aí procurando alguma coisa na Unicamp ou numa quadra de exercício, vocês vão perceber que o olho também vai melhorar bastante, né? No momento que vocês começarem a fazer os exercícios. Então, eu queria fazer uma atividade com vocês, antes de qualquer coisa, para vocês começarem a perceber como o olho funciona. Então, se todos tiverem uma folha de sulfite, né, ou uma folhinha pequenininha, eu gostaria que vocês pegassem a folha e enrolassem ela e fizessem um canudinho, um tubinho assim, ó. Fazendo isso, vocês vão tentar enxergar, deixa um furinho bem pequenininho assim, menor possível, e vocês vão colocar na frente de um dos olhos. Todo mundo aí consegue fazer? Eu não consigo ver a turma, é difícil, né? Mas é assim, ó, vocês colocando em um dos olhos, só que vai manter o outro aberto. Vocês vão perceber que vocês vão ter duas imagens, né? Uma imagem no canudinho, que provavelmente vai ser o seu olho dominante, e a outra imagem estaria na sua mão. Quando você aproxima a mão na frente do canudo, vocês vão perceber que vai tipo que fazer um furo no meio. Isso é para mostrar que nós temos visões separadas, né? A gente consegue enxergar duas coisas e isso vai chegar no cérebro. No primeiro momento, o cérebro vai se confundir, né? Porque ele está vendo duas imagens, uma do canudo e uma fora do canudo. Quando você coloca uma perto da outra, você vai ver um furo no meio desse canudo. Eu consigo até ver a tela através do canudo e dá a impressão que está passando pela minha mão. O que a gente está fazendo? A gente está confundindo o cérebro.
Tenta aí, Érica, vamos ver. Mantém o outro olho aberto. Agora põe a sua mão na frente desse canudo. Viu um buraquinho aí? Não precisa nem encostar, é só, né? Então você continua vendo a foto de todo mundo, por quê? O cérebro tem a capacidade de separar as imagens, né? Então, isso significa que mesmo você estando com os dois olhos abertos, às vezes acontece de você estar usando um olho de um jeito, um olho de outro. Isso significa que o cérebro demora mais para juntar as duas imagens. Então, se você conseguir fazer com que os dois trabalhem no mesmo movimento e da mesma maneira, a sua imagem vai ser muito mais precisa, tá? Lembrando sempre que dentro do nosso olho, nós temos essa parte aqui, ó. Toda essa área aqui é a nossa retina. A nossa retina, ela funciona como se fosse uma tela de cinema. E com o tempo, o que vai acontecendo? Essa tela de cinema vai ficando manchada por, às vezes, um derrame, às vezes um glaucoma, algum vazamento de sangue. E aí começa a aparecer algumas manchinhas na nossa tela, né? Se começarmos a trabalhar, tomar sol, né? A vitamina D faz muita diferença para o olho, então é importante. E também hoje nós exigimos muito mais dos nossos olhos, né? Por causa das telas de monitores, né? Eu, às vezes na semana, tenho 5, 10 lives na mesma semana. Então, nós exigimos muito mais dos olhos do que nossos avós, né? Que usavam muito mais a visão para longe do que para perto. Então, isso está ocasionando cada vez mais esforço, né? Esforço visual, e aí as pessoas têm mais dificuldade. E aí começa a ter outros problemas. Então, assim, nós nos preocupamos muito com a visão central, com a visão que dá nitidez, né? Só que dessa área aqui, olha, aonde tem maior nitidez é só um pontinho dentro de todo esse espaço. Então, se nós não trabalharmos a parte muscular da íris, do cristalino e dos músculos oculomotores, né, que fazem os olhos se movimentarem, a tendência é a gente ter mais problemas, né? Então, a degeneração é uma coisa natural. Todos nós vamos passar por isso. Mas, se conseguirmos fazer exercício, trabalhar melhor a nossa visão, né? Saindo no sol, ficando num lugar mais escuro, a gente vai ter uma situação muito mais confortável nos nossos olhos. Então, o primeiro exercício que eu gostaria de passar para vocês, né? E aí, infelizmente, eu não vou conseguir ver se vocês estão fazendo direitinho, né? Para a gente poder trabalhar, é assim, ó. A primeira coisa é soltar essa parte do pescoço, né? Nós temos muita tensão aqui nessa região. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Fazer um exercício para melhorar a oxigenação do nosso pescoço. Mexer os ombros, né? Trabalhar bem essa parte muscular para poder estar relaxando. A partir do momento que você começa a relaxar o músculo do pescoço, isso vai sangue para os olhos, tá? Indo sangue para os olhos, a gente consegue uma oxigenação melhor, tá? Então, podemos esquentar um pouco a mão, trabalhar massageando um pouco o pescoço, para a gente poder melhorar a nossa situação, né? Pode fazer o exercício. Se vocês quiserem abrir as telas agora, eu queria ver vocês trabalhando um pouquinho aí para a gente poder corrigir, né, se tiver alguma coisa errada. Eu gostaria muito de estar próximo de todo mundo para poder fazer isso. Então, olha, primeira coisa é isso aqui, ó. De manhã, a gente às vezes acorda tensa, né, dorme e ainda acorda com dor no ombro, no pescoço, ou no fim do dia, que trabalhou bastante. Então, melhorou essa situação. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar a situação do rosto. Então, fazendo um pouquinho de massagem em volta dos olhos. Fazendo esse tipo de massagem, vocês vão estar trazendo oxigenação para os olhos também. Ó, pequenas batidinhas, pequenos movimentos circulares, ou podemos fazer assim também. Bom, trabalhamos a parte da oxigenação. Trouxemos
sangue tanto para o pescoço, para o rosto, né? Já fiquei um pouco vermelhinho, inclusive. Fizemos um pouquinho de exercício de massagem em volta dos olhos, tudo isso trazendo oxigenação. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar agora com a questão de exercício circular. Quem tem dificuldade de visão, às vezes não vai conseguir fazer sem o óculos, né? Mas o ideal é que faça sem, né? Eu vou tirar o meu aqui, eu queria ver vocês, mas se eu tirar também eu enxergo um pouco mais difícil para longe, né? Então, assim, ó, o que vocês vão fazer? Inicialmente, eu ensino a fazer com a caneta, mas depois vocês podem fazer sem nada, né? Imaginando o círculo. Então, o primeiro círculo, pega uma caneta, põe a posição da cabeça retinha, e aí vamos trabalhar a parte circular do olho. O que eu vou fazer? Eu vou acompanhar os olhos como um círculo. Vocês vão perceber que quando esse círculo está na parte superior, vocês vão sentir um pouquinho mais de incômodo nessas áreas. Por quê? São regiões que a gente quase não usa, né? Quando a gente olha assim para cima, ó, vocês podem ver que dói, principalmente quando são nas laterais. Então, fazendo esse tipo de movimento, vocês vão sentir um pouquinho de desconforto, né? Isso vai fazer com que os músculos que estão aí paradinhos há séculos comecem a ter um pouquinho de desenvolvimento. Depois de vocês estarem fazendo isso durante uma semana, 10 dias, seria até interessante que todos fizessem, né, nessa semana, para que na próxima, quando formos fazer outros exercícios, o olho já esteja mais confortável, tá? Então, vocês vão começar a perceber que nos primeiros dias vai ter um pouquinho de dor em volta dos olhos. Ah, Marta, eu tenho um problema de saúde, será que eu posso fazer? Pode. Você faça dentro do seu limite, né? A partir do momento que você sentir que está incomodando, que está dando dor, para de fazer, tá? Nunca ultrapasse o seu limite, né? Tem gente que consegue fazer 10 minutos, tem gente que consegue fazer só 2. Então, faça dentro do seu limite físico, né? Então, você vai perceber que o movimento que você vai fazer circular, né? Podemos fazer 10 de um lado e depois 10 do outro ao contrário, tá? Esse movimento vai fazer com que os músculos fiquem mais fortalecidos, né? E aí você vai ter menos problema visual, tá? Tudo isso é para a gente preparar os olhos para uma atividade mais forte. Outra coisa é a gente trabalhar a parte do nosso espaço visual. Então, pegando duas canetas, né? Então, eu falo que a gente esconde, aí você volta a caneta, sem olhar para os lados, você vai percebendo quando que você começa a enxergar a sua caneta. Então, se o seu campo visual está aqui, ele está muito pequeno. O certo é você conseguir ver a mais ou menos 1 metro, né, de distância. Não sei se está dando para ver pela câmera aí, 1 metro mais ou menos de distância. Você mexer a mão aqui do lado, ó, e perceber a sua mão, né? E aí, aqui a gente faz o treinamento, a gente, principalmente em crianças, né, que são mais espertos, né, dá um baile na gente, a gente vai trocando as cores de caneta, né? Várias cores. Como nós somos adultos, a gente não vai querer se enganar, né? Então, a gente vai colocar uma cor de um lado e do outro e vai tentar enxergar essa caneta sem mexer os olhos. Isso significa o quanto o seu campo visual está funcionando. E a gente consegue trabalhar o campo visual. De que maneira? Olhando para um lado e para o outro. Então, a gente consegue perceber o tamanho do nosso campo visual. Isso vai sendo trabalhado a partir do momento que a gente sente melhoras. Outro exercício bem legal é assim, ó, põe uma caneta aqui, de cores diferentes, e outra aqui. Então, a hora que eu olhar para a caneta da frente, que é a amarela, eu tenho que ver duas canetas vermelhas atrás. E quando eu olho para a caneta vermelha, eu vou ver duas canetas amarelas, né? Então, isso você está trabalhando o seu foco, o seu zoom da máquina. Então, podemos fazer lá, trabalhamos. Olha para a caneta vermelha, você está vendo duas amarelas, tá? Se vocês quiserem fazer o teste para ver como funciona.
e depois, na hora que você olhar para a caneta amarela, tem que ver duas vermelhas. Esse exercício de você trabalhar o zoom, você está melhorando o zoom da sua máquina fotográfica, né? Que é o olho, né? Na próxima aula eu vou explicar bem como é que funciona o sistema do olho para o cérebro, mas é bem interessante. Então, o que a gente faz? A gente olha para a amarela, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí olha para a vermelha. Então, eu olhando para a vermelha, eu tenho que ver duas amarelas e vou contar 10 segundos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse exercício vai fazer com que o cristalino melhore o seu foco e talvez você vai enxergar melhor para perto. Se você conseguir fazer sem o óculos, melhor ainda. Você vai ter um movimento de cristalino muito maior do que se você tivesse com os óculos. Tá? E como é para perto, é lógico que as pessoas que têm problemas visuais, principalmente presbiopia, né, que é a dificuldade de enxergar de perto, vai talvez enxergar um deles embaçado, normal, tá? Desde que você enxergue o lápis que você está colocando, então pode colocá-lo mais ou menos a 20 centímetros e outro mais ou menos a 40. É uma situação que vocês vão conseguir fazer sem ter muita dificuldade. Fazendo isso, você está trabalhando a parte de movimento do zoom. Isso vai fazer com que o seu cristalino se fortaleça. Então, se você já fez uma cirurgia refrativa, né, cirurgia de catarata, e já não tem mais o seu cristalino natural, mas você tem os músculos que vão também fazer esse processo na cápsula do cristalino, tá? Porque quando o médico opera, ele tira só a parte do núcleo. A lente vai estar dentro da sua cápsula, então ela também vai ter esse movimento de abrir e fechar, tá? Então, a partir do momento que nós trabalhamos a parte, primeiro muscular, depois a parte de campo e a parte perto e longe, que a gente pode estar trabalhando é o descanso, o relaxamento, tá? Então, os exercícios são feitos para estimular e relaxar. Ah, Marta, eu trabalhei o dia todo, fiquei cansada, fiquei sentada na frente do computador e estou com os olhos doendo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, podemos fazer um aquecimento, né? Fazemos um aquecimento, você vai fazer uma massagem nas suas duas mãos, apoiar o seu braço em cima de uma mesa ou de uma almofada e vai fechar os dois olhos e vai fazer uma conchinha de mais ou menos uns 4, 5 minutinhos. Vocês vão perceber que em volta dos olhos vai ficar mais oxigenado, com bastante sangue em volta. Você está relaxando e estimulando ao mesmo tempo. Fica com o olho fechado e com a palma da mão em cima, tá? E aí, lembrando sempre de respirar, né? A gente fala que a gente fica tão atenta em algum exercício e acaba esquecendo de... Vai trazendo oxigênio para os olhos e melhorando a sua oxigenação dos olhos, tá? Então, assim, como que funciona esse exercício? Ele tem que ser repetido diariamente, todos os dias. Então, eu falo que nós fazemos tanta coisa, às vezes reclamando, nós ficamos o dia todo assistindo televisão sem fazer nada, né? Então, se você deixar lá 20 minutinhos do seu dia para fazer esse tipo de exercício para os olhos, assim como você faz os exercícios para o corpo, depois de uns 20, 30 dias, você já vai começar a sentir diferença na sua visão, no seu olhar, né? Que vai ser mais atento às coisas, né? Então, sempre observa. O ideal é quando você vai para o sol, tome um pouquinho de sol, feche os olhos, deixe o olho tomar sol, né? Nós com essa preocupação de câncer de pele, de proteção, nós usamos tanto protetor solar que às vezes esquecemos de tomar o sol, né? Então, não devemos ir para o sol lá meio-dia, né? Aquele sol quente você tomar. Mas o sol da manhã até umas 8, até umas 9, 10 horas, ainda ele é benéfico para o corpo. Então, esse sol a gente tem que estar usando em benefício dos olhos e da saúde, né?
Pode tomar tanto sol na nuca, que é essa região aqui que nós temos o córtex visual, né? Então, sai daqui a visão, entra, passa pela retina, mas ela depois tem todo um trânsito dentro do cérebro que vai chegar até o córtex visual. Mas para isso, a gente tem uma série de ligações, né, como se fossem fios, ligações, que a gente vai ter que estar com ela toda íntegra. Então, não adianta só o olho estar perfeito, mas a audição também tem que estar. Às vezes, dente, né? Essa região nossa tem muita vascularização e, às vezes, um dente pode interferir nos olhos, dependendo como está a saúde. Então, assim, os exercícios, eles têm que ser feitos diariamente. Vocês vão perceber que depois de uns 20 dias, vocês já vão conseguir notar bastante a diferença entre o não ter feito o exercício e fazendo os exercícios, tá? Érica, você consegue colocar a imagem para mim agora, por favor? Não foi? Ele não carregou, só um minutinho, por favor. Ok. Eu estou vendo aqui nas perguntas, né, que teve gente que teve dúvida em questão do lápis, né? Do de perto e de longe, é isso? Acho que é a Cecília. Acho que não entendemos direito o exercício com as duas cores do lápis. Eu vou repetir, tá? É bom essa interação, porque assim eu fico mais confortável, né? Porque falar para ninguém é complicado, né? Então, assim, ó, vocês vão colocar dois lápis, né? De cores diferentes, né? Vocês vão colocar na frente, ó, um mais ou menos um palmo e a outra mais um palmo, tá? Então, assim, ó, coloca um lápis aqui. Tá dando para ver? Ó, um lápis fica mais distante e outro mais perto de vocês. Aqui acho que fica melhor, deixa eu ver. Aqui, ó. Nós vamos colocar um lápis. Então, assim, ó, mede um palmo do seu nariz até o lápis, o primeiro, e depois mais um palmo para o segundo lápis, tá? Colocamos aqui. Aí você vai olhar, ora na caneta vermelha e ora na caneta amarela. Quando eu estou olhando na caneta amarela, eu tenho que ver duas canetas vermelhas. Vê se vocês conseguem fazer. Ó, eu estou com dois lápis, estou conseguindo ver aí? Um lápis amarelo, ele está mais ou menos a um palmo do meu nariz. Aí eu meço mais um palmo e vocês vão colocar a vermelha. Ó, estou vendo duas canetas. Aí eu vou colocar bem na altura dos olhos. Aí a gente vai olhar primeiro na amarela. Quando eu olho na caneta amarela, eu tenho que estar vendo duas vermelhas. Quando eu olho na caneta vermelha, a caneta amarela vai ficar duas. Você vai ver duas imagens. Então, assim, ó, caso vocês não consigam esse tipo de fusão, é porque o olho está com alguma deficiência. O olho está precisando realmente fazer um tipo de exercício. Vocês não estão tendo a binocularidade. Ó, então, assim, ó, a primeira caneta, um palmo do nariz, e a outra caneta, mais um palmo. Então, eu coloquei as duas aqui, ó. Agora acho que está dando para ver melhor.
Ó, vocês vão olhar para a amarela, tem que ver duas vermelhas. A hora que olha na vermelha, tem que ver duas amarelas. Aí, quando está olhando na amarela, vocês vão contar 10 segundos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí olha lá na vermelha. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazendo esse exercício, mais ou menos umas 10 vezes. 10 para longe e 10 mais perto, tá? Vocês vão ver que o movimento dos olhos vai começar a melhorar para perto. Conseguiu aí, né, Cecília? Aqui estão pedindo para mim virar para a minha esquerda. Vamos ver, peraí. Ó, desse assim. Assim fica melhor, ó. Então eu tô sentada de lado, tem a caneta amarela aqui e a vermelha um pouquinho mais longe. Esse movimento vai fazer com que o músculo dos olhos melhore, inclusive do cristalino, né? Para quem ainda tem o cristalino, porque quando você olha para perto, automaticamente a sua pupila fecha. Quando você olha um pouco mais longe, a sua pupila abre. E esse movimento vai estimular o cristalino, tá? Então, ó, duas canetas, né? E você vai trabalhar mais próximo e mais longe, tá? Isso tudo vai ser preparação, por isso que seria legal vocês treinarem essa semana, para a gente poder fazer as tabelinhas, que aí a distância é um pouco maior, tá? Isso vai fazer com que vocês já comecem a estimular os olhos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu quero participação. A Alzira também não tinha entendido, entendeu? Os lápis ficam alinhados, tá? Eles têm que estar na mesma linha, né? A distância, mais ou menos de um palmo, e eles têm que estar na mesma direção, tá? Mesma linha, um na frente do outro, para vocês poderem estar trabalhando a sequência. Muito obrigada, Alzira. Obrigada pela resposta aí, viu? Então, assim, essa interação, né? Então, eu coloquei aqui, olha, eu sou uma optometrista comportamental acupunturista. Eu também faço acupuntura para os olhos, né? Ah, se você conseguir fazer sem os seus óculos, vai ficar bem legal, tá? Estão perguntando aqui. Então, assim, olha, durante a semana, caso alguém tenha alguma dúvida e quiser me mandar, pode o celular de cima, o 982-140432, é meu, é pessoal. Então, vocês podem mandar as perguntas e aí a gente vai adicionando, a gente cria até um grupinho lá só do pessoal do curso, né? E aí fica fácil, eu não sei o telefone de todos vocês, então se quiserem anotar e for me passando, Marta, olha, eu sou do grupo, aí eu já vou adicionando, a gente cria um grupo para a gente poder estar tirando as dúvidas. Conforme vão fazendo os exercícios, pode me mandar uma imagem, alguma coisa que você está fazendo, se está fazendo certo, errado, que aí a gente consegue trabalhar melhor, tá? Então, assim, a minha profissão, ela é responsável em descobrir problemas visuais, tá? Mesmo que você vá na consulta e deu 100% de visão, a gente precisa perceber se os dois olhos estão trabalhando da mesma maneira, né? Às vezes, o médico está mais preocupado com a questão de patologias, né? Para ver se você não tem nenhuma doença. E aí, cabe a mim estar trabalhando esse exercício, né? Então, assim, ó, a partir do momento que você começa a perceber as dificuldades dos seus olhos, você vai ter dúvidas. E aí vocês me ligam e a gente consegue tirar essas dúvidas para vocês, tá? Eu sei que ficar longe, assim, o ideal é que a aula fosse presencial mesmo, né? Para fazer exercício, nada mais do que estar vendo e sabendo o que está acontecendo, né? Então, assim, a partir do momento que você trabalha, você vai começar a sentir dores em volta dos olhos, vai ver a dificuldade de ver perto e longe, tá? E vai sentir qual que é o seu maior problema. Então,
aquele do campo visual, que você vai pegar as duas canetas e vai abrir, você vai começar a perceber qual é a diferença de você enxergar perto e longe, né? Qual a dificuldade que você tem do seu campo visual. Então, tudo isso vai trazer resposta para a gente poder te ajudar um pouco melhor. Então, na dúvida, pode mandar uma mensagem que eu vou adicionar vocês, tá? Eu vou passar uma imagem agora para vocês, se você puder passar a próxima, por favor, Érica. Então, assim, ó, essa imagem aqui é uma imagem que, olhando assim à primeira vista, né, o que a gente consegue descobrir aí? Vocês conseguem ver alguma imagem, algum desenho? Por quê? O cérebro só reconhece o que é apresentado para a gente, né? Então, a partir do momento que nós trabalhamos o conhecido, é mais fácil. Quando nós olhamos a primeira vez uma imagem, nós não sabemos, não conseguimos perceber os detalhes. Pode passar o próximo, Érica. A partir do momento que eu delimito a imagem para vocês, já dá a perceber que tem uma vaca aí, né? Antes, sem o contorno, nós não tínhamos o conhecimento do desenho, do detalhe, nós não conseguimos ver absolutamente nada. Então, o cérebro só reconhece aquilo que nos é apresentado inicialmente, que é conhecido. A partir do momento que nós sabemos, né, o que a gente está vendo, a gente reconhece em qualquer lugar, né? A primeira vez que alguém falou assim, isso aqui é uma caneta, tá? Mas é uma caneta vermelha. Então, a partir do momento, qualquer lugar que você vê um negócio parecido, fala, isso é uma caneta, tá? É isso que o cérebro tem que ter reconhecimento. Então, o nosso cérebro, ele só entende aquilo que é visto, que é ensinado, né? A gente, como tem costume dizer, que a gente fala, anda e vê na mesma proporção, né? Então, por exemplo, se você pega uma criança com 2 anos de idade, anda bem e não fala ou não vê, ela não vai conseguir andar bem, ela vai ter desequilíbrio, ela vai cair, Então, a criança começa a andar a partir do momento que ela consegue ver, né? E fala a partir do momento que ela conhece também o que está sendo mostrado para ela. Por isso que a criança aprende muito mais fácil quando é demonstrado, né? Então, o olho, nós somos um ser muito visual, né? Nós trabalhamos tudo com visão. Então, se a nossa visão começa a decair, a gente já começa a ter desequilíbrio, a gente já não consegue ouvir as pessoas, né? Eu sou míope, né? E muitos míopes falam isso, né? Quando eu tiro o óculos, parece que eu não ouço as pessoas, né? Porque a gente está acostumado a olhar para as pessoas e reconhecer a visão e ver a pessoa, tá? Então, quando nós temos a dificuldade visual, tem gente que fala assim, eu estou com labirintite. Primeiro sintoma de tontura, a pessoa acha que é labirintite, e às vezes não. Às vezes o problema dela é visual. Então, vai-se no otorrino, faz o exame, né, do equilíbrio do ouvido, que dá o equilíbrio para a gente conseguir andar, mas também temos que fazer um teste visual, para não pecar e saber, meu problema é de desequilíbrio. Não, o problema é visual. Às vezes o campo visual, o centro, o eixo visual da pessoa está fora do lugar. Nós temos o nosso centro, né? Centro de visão, centro de equilíbrio. Se isso estiver desequilibrado, nós começamos a tropeçar, a encostar nas portas, né? A bater em algum lugar, né? Então, sempre que temos algum problema, o ideal é que você também passe por um oftalmo para ele ver como está a sua saúde visual, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Isso. Esse aqui está um pouco mais fácil, né? Se nós olharmos nessa imagem, acho que já dá para saber, dá para reconhecer a imagem que nós temos aí, né? Pode passar a próxima. Então, dá para ver que tem um cachorrinho lá, fica mais fácil. Então, a partir do momento que a gente começa a reconhecer o
desenvolvimento e equilíbrio, a gente começa a ter mais facilidade de reconhecer os objetos, né? O primeiro, como vocês não sabiam o que eu queria que vocês procurassem, ficou mais difícil. No segundo, apesar da imagem já estar um pouco melhor, mas vocês já têm uma perspectiva do que eu queria que vocês vissem. Então, fica mais fácil ainda, tá? Então, Érica, pode fechar, por favor. Deixa eu só ver aqui se tenha mais alguma pergunta. Beleza. Então, assim, olha, então o meu contato está aí, né? Vocês podem estar me procurando esses dias, né? Eu gostaria que vocês fizessem bem os exercícios, né, essa semana, para a gente poder ter uma resposta na próxima semana, para vocês disserem, né, me dizendo assim, olha, foi bom, não foi, tive dificuldade, não tive, para eu poder conseguir trabalhar, né? Eu gostaria muito de estar junto com vocês, e para poder saber a dificuldade de cada um. Eu sei que estou vendo aqui que a maioria usa óculos, né? Principalmente para ler, né? Então, eu conseguiria tirar muito mais dúvidas de vocês, né? Então, eu acho que hoje o que eu tinha que passar para vocês é isso, né? O que eu preparei. Eu gostaria de ver cada um fazendo o exercício para poder tirar as dúvidas, né? Como a Erika falou, Marta, é uma horinha só, então eu falei, vamos preparar, né? Espero que todos tenham conseguido fazer os exercícios, né? Se não fizeram hoje, que faça durante a semana, e aí a gente vai tirando as dúvidas no decorrer aí do período. Hoje seria mais ou menos isso, tá, Érica? Na próxima aula aqui, Maria Tereza, eu vou precisar daquelas duas tabelinhas que eu precisei, ó. Essas duas aqui, ó. Essa aqui é uma tabelinha de perto, essa aqui é uma tabelinha de longe. Se alguém tiver algum problema em imprimir, é só achar algum livro, alguma revista que tenha letra mais ou menos parecida com este aqui, ó. Essa fica mais fácil de trabalhar, porque ela tem 10 linhas aqui e 10 carreiras, e aqui também. Porque a gente vai trabalhar o perto e o longe, mais ou menos parecido com o do lápis, só que de uma maneira diferente, tá? Então, seria interessante todos terem na mão, tá? Então, assim, a partir do momento que vocês começarem a trabalhar, vocês vão começar a perceber. O Ivo aqui está pedindo para repassar os exercícios. Vou recapitular. Então, a primeira coisa é assim, ó, trabalhar a parte de relaxamento dos ombros, pode fazer um pouquinho de massagem aqui no pescoço, tá? Isso tudo para relaxar. Então, começamos a fazer o relaxamento, depois vamos passar a massagear o rosto, né? Isso inicialmente é para trazer sangue para a região, tá? Ó, fazer movimentos circulares, não apertar, né? Pequenos movimentos, você tem que sentir o atrito da pele. Vocês vão ver que isso vai melhorar até a ruga, ó. Eu já estou com meus quase 60 aqui, eu não tenho ruga ainda. Então, isso vai estimular a pele para você melhorar a questão até do seu próprio organismo do facial, né? Então, fazendo movimentos, estimulando. Aí pode dar umas batidinhas em volta dos olhos. Então, esse é o início. Depois, você vai pegar uma caneta. Ó, eu não sei se vai dar para ver. Eu vou levar ela mais ou menos uns 30 centímetros longe do rosto, tá? Aí eu vou manter o rosto na posição normal, olhando para frente, sem mexer os olhos, sem mexer a cabeça, e vou mexer só os olhos, ó. Eu vou para um lado, para baixo, para o outro. Vou fazer um círculo, tá? Se você quiser fazer com o dedo, também dá.
é só para ter um acompanhamento, você saber aonde você tem que estar levando seus olhos. Vai chegar uma hora que você não vai precisar de nenhum artifício, nem o dedo, nem a caneta. Você pode fazer, olha para um lado, para o outro, tá? Você pode sentar até em frente de uma parede, olha, no cantinho, lá para cima, para baixo, lateral, embaixo. Isso vai fazer um círculo em volta da sua visão. Trabalha de um lado e depois trabalha do outro. Então, vamos dizer, vou perder 5 minutos para alongar, uns 2 minutinhos para fazer esse movimento, né, circular, 10 para um lado e 10 para o outro. Vou fazer esse de distanciamento, né? Inicialmente, achei meu campo. Aqui eu estou vendo, ó, as duas canetas, né? Estou vendo a caneta da direita e da esquerda. Eu vou fazer assim, olho para lá e olho para cá. Olho para lá e olho para cá. Quando eu aumentar, a dificuldade vai ser maior. Aí eu olho para lá. Agora, não pode mexer a cabeça, tá? Tem que mexer só o olhinho, ó. Olha para lá, olha para cá. Olha para lá, olha para cá. Pode fazer em cima e embaixo também, ó. Se vocês quiserem, também ajuda. Ó, olha em cima, olha embaixo. Olha em cima, olha embaixo, tá? Então, isso vai fazer com que o seu músculo dos olhos vai ficar muito mais forte, tá? Você está fortalecendo, você está fazendo academia para os olhos. Aí é aquele frente e perto, frente e perto. Então, eu estou sentada aqui, ó, uma caneta está a 1 palmo do meu nariz e a outra mais 1 palmo, tá? Uma distância de 20 a 40 centímetros. Eu olho aqui e olho lá. Olha aqui, porque as cores diferentes ficam mais fácil de você perceber. Quanto mais destonado estão as cores, melhor para você perceber. Se coloca uma amarela e uma laranja, talvez você não vai. Pode colocar uma amarela e verde, assim você consegue ver. Se não tem lápis colorido, pode ser 2 canetas, ó, uma dourada e uma amarela, tá? E aí você vai fazendo esse movimento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O tamanho da impressão já está no tamanho certo. Se você imprimir e cortar, vai dar exatamente. Eles estão perguntando aqui dos exercícios sequenciais. Eu posso mandar por escrito, não tem problema. Eu mando, deveria ser do tamanho da tabela depois da impressão. O tamanho é da folha A4, ela já está no tamanho correto. Se você imprimir a folha A4, vai sair direitinho. Marta, o pessoal tinha pedido, uma pessoa tinha pedido para colocar seu contato de novo, e eu fui tentar fazer isso, travou. Aí eu tive que sair e voltar de novo. Depois eu mando por e-mail, tá bom, pessoal? Beleza. Eu vou fazer um resuminho dos exercícios e mando também, aí a Érica, eu envio para a Érica envia para vocês, tá? Mas assim que vocês começarem a me mandar o zap de vocês, eu vou criar um grupo, que aí fica mais fácil a gente conversar, né? Durante a semana aí nós podemos ir conversando e trabalhando aí, dependendo da dificuldade de cada um, né? Eu sei que no começo fica muita dúvida, né? E é normal. Então, nós vamos trabalhando e aos poucos a gente vai conseguindo que todo mundo esteja na mesma sintonia, tá? Agradeço muito, tá? Gostaria muito de estar presente com vocês, mas é o que dá, né? Hoje nós temos que aprender a usar a tecnologia a nosso favor, né? Não podemos ainda estar abraçando e beijando ninguém, mas seria muito interessante estar presente. Tá, gente? Muito obrigada. Obrigada a todos. Marta, a gente coloca 1 hora de encontro, mas se extrapolar um pouco, fica tranquila, tá? Então, não precisa ficar preocupada com esse 1 hora, é mais como parâmetro para as pessoas poderem se organizar. A gente teve essa preocupação com quem usa celular, o tempo de bateria, enfim, tá? Mas a gente deixa essa 1 hora, ela é flexível, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma outra dúvida... Semana, então, a gente já dá uma abusadinha já. Isso, só para ficar mais à vontade, tá bom?
Obrigada pela participação de todos e a gente espera vocês lá na próxima semana, tá bom? Obrigada, viu, gente? Se alguém quiser ficar para fazer alguma pergunta, pode liberar o microfone, tá bom? Sim, Obrigado, bom dia a todos. Boa semana. Obrigada, Oi. Marco Antônio. Eu tenho uma dúvida, Érica. As tabelas que eu imprimi não saíram do tamanho que a doutora mostrou. Então, eu acho que vieram na mesma página, né? Numa mesma página saíram as duas. Será que Isso. se pegar Eu vou medir com uma régua. separado, na hora de imprimir, sairá do tamanho correto? É que, Marta, eu coloquei no Word, eu copiei e colei no Word. Saíram as duas na mesma página desse tamanho. É isso. É só cortar. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A sua É está uma maior. pequena, a outra é grande. Sim, mas a que você mostrou está maior do que essas daqui. Não, será? Tá. Por isso que eu porque eu perguntei, escaneei. quanto que está medindo? Eu tenho até uma régua, vou te mostrar, peraí, vou te falar. Ô, Vou Célia, pegar uma régua que eu vou medir. Peraí. Oi. Tem outra folha? A tabela maior, ela tem que estar com 15 por 15. Então, a minha está com 9 por 9. Esse daí. 9 por 9, Ah, tá. maior. E a menor, nossa, tá 4,5, tá quase 5, 4,9 por 4,9. Ela. Então, eu acho Érica, será que tem como criar isso depois que manda? Porque eu não sei como funciona. é como vai usar eu na tirar próxima xerox, aula, dá tempo de corrigir. Talvez se mandar as tabelas separadas e a gente imprimir uma de cada vez, não sei. Talvez saia no formato vou correto. tentar, eu vou tirar. Eu tinha escaneado, mas eu vou tirar uma xerox primeiro de tabelas separadas e eu mando novamente para a Érica. Tá? Então Marta. tem que ser 15 por 15, às vezes talvez aumentando a fonte. Então, se você falar quanto que tem que ficar no final, a gente talvez possa ajustar na impressão. Não sei se as pessoas vão saber fazer isso, mas... Pensando nessa dificuldade que eu copiei e colei no Word, mas eu não me atentei ao tamanho original. Mas no Eu acho, Word, mas Eu vou, dá para separar as duas. então, A menor, tá, qual que é o tamanho? eu vou copiar de novo. Não ouvi. Qual é o tamanho da menor, por favor? 8 por 8. 8 por 8. Obrigada. E a maior, 15 por 15. no Word vocês conseguem clicar e ampliar. Né? Aí separa por página, fica uma em cada página. Não sei se todo mundo, Érica, já saiu, seria interessante Mandar. essa mensagem. Tá ótimo. Tá bom? Talvez se você já mandasse do tamanho correto de novo para as pessoas, Eu vou mandar de novo. fica mais Eu vou mandar fácil, de porque novo, tem gente pode que não vai deixar. saber fazer esses ajustes aí, né? Uhum. Perfeito. Eu vou desligar o microfone, então. Obrigada por tudo, viu? Obrigada Obrigada a vocês. para todos. Tchau, Mabel. Obrigada. Peraí, pode falar de novo. A aula foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, É bom, Marta. Até terça. Obrigada a vocês. É bom esse terça, feedback, se hein, quiser. Marta? Até terça. Hã? Falei que é bom esse feedback. Nossa, é muito. Porque falar para uma tela sem ver a fisionomia das pessoas é bem ruim. Nossa. Uhum. O pessoal tava pedindo para você virar, Marta, porque eu fiz o seguinte: eu fechei o seu microfone porque estava o som estava falhando. Eu deixei o do celular que o som é melhor. Só que no celular a câmera tá de lado, tá? Aí por isso que as pessoas falaram que não estava conseguindo ver, né? Entendi. Não, aí próxima aula a gente já se organiza um pouco melhor.
Essa parte online a gente está se adaptando também. Eu tenho mais dificuldade com tecnologia do que deveria, mas até acabar essa pandemia eu chego lá. Ah, nós vamos ficar expert no assunto. É assim mesmo. Muita dificuldade, aprende Meet, aprende Zoom, aprende mas não sei o quê, tá difícil. É isso mesmo. Mas a gente tem esperança que o semestre que vem sejam aulas presenciais. Oh, em nome de Jesus. Corrente, Em nome de Jesus, Simone. corrente positiva aí para as vacinas. Oi? Nem que seja de máscara, mas que seja presencial. Isso, a gente já está com as vacinas caminhando, a Unicamp já lançou um spray que higieniza o ambiente, elimina vírus. Eu acho que a gente está tendo alguns avanços significativos, né? Isso é ótimo. Que bom. Tá. Então, até a próxima, gente. Até, pessoal. Se vocês... Prazer, até. Agradeço. Até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau.